Mas hoje eu quero falar um pouquinho da alma, para dar para você o que Deus me deu agora aqui. A alma do homem tem 3 funções. E a primeira função da alma é a mente. A mente humana é a sede da alma. Na mente está alojado tudo o que aconteceu com você. Desde do 0 a 5 é montado a personalidade. E depois do 5, tudo que acontece com uma pessoa está alojada na mente. E você até parece que esquece, mas você não esquece. Os traumas estão aí. Está tudo na sua mente. Segunda coisa que faz parte da sua alma, as suas emoções. Todas as suas emoções fazem parte da alma. Raiva, ódio, tristeza, alegria fazem parte da alma. E emoções boas também fazem parte da alma. Mas para mim usar a alma, eu preciso usar a mente. Para mim usar a emoção, mente e emoção, eu não consigo usar a emoção sem usar a mente. Eu preciso usar a mente. Eu preciso pensar em algo para sentir uma emoção. A mente é a sede da alma. É na mente que está guardado todas as coisas do ser humano. Todos os traumas. E a terceira coisa que faz parte da alma é a vontade. Mente, emoção e vontade. E para mim usar a vontade, eu também preciso usar a mente. A mente faz eu usar as minhas emoções. E ela faz eu usar a minha vontade. Amanhã é segunda-feira. E eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa, e eu chegava em casa e estava assistindo, trabalhava na Ford, e eu estava assistindo o Fantástico, que eles falavam assim, é fantástico. Eu lembrava que segunda-feira eu tinha que trabalhar. A minha mente, poxa, amanhã eu tenho que trabalhar. A mente é assim. Mente e emoção, os traumas estão aí. E os psicólogos tratam disso. Mente, emoção e vontade. O espírito humano também tem 3 funções. E eu já falei aqui. E a primeira função do espírito é comunhão. O espírito humano, ele tem comunhão com Deus. Quem quer Deus em você não é a tua alma. Porque a tua alma foi danificada. Na queda do homem, a alma do homem foi danificada. E eu vou explicar rapidamente para entender o que Deus falou para mim no livro de Lucas. Comunhão, quem quer Deus em você é o Espírito. Então, você já notou que você está com grana, está com mulher bonita, a mulher foi no cabeleireiro, deu um trato, ficou bonitona, você está com a mulher bonita, você tem grana no bolso, você tem um carro legal, uma casa legal, mas está faltando alguma coisa. Já notou? Você sabe o que está faltando? O teu espírito. Só tem uma coisa que alegra o teu espírito. É quando se fala de Deus. Sabe por quê? Porque ele tem comunhão com Deus. E ele sente falta. Ele sente falta. Aí não vai falando de Deus, ele vai ficando fraco. Comunhão. Segunda coisa que o espírito faz. O espírito humano. Eu não estou falando do espírito de Deus. O espírito humano. O espírito humano, ele intui. Você sabia que o espírito intui? Você já estava para fazer uma coisa e você falou, eu vou sair, vou em tal lugar, e alguma coisa que você não sabe o que é, falou para você assim, ó, não vai, se você for, você vai quebrar a cara. E você foi e quebrou a cara. Com quem aconteceu isso aqui? Com quase todo mundo. Você sabe quem falou para você não ir? O teu espírito. Ele falou, não vai. Você não ouviu, foi e quebrou a cara. Agora a terceira coisa, que é perigosa, e é perigosa no ser humano, e todo ser humano, cachorro não tem, gato não tem, cavalo não tem, nada, só o ser humano tem. É uma coisa chamada consciência. Só o ser humano tem consciência. Deus colocou dentro de você um juiz chamado consciência, que faz parte do teu espírito, que toda vez que você erra, você até fala para sua mulher, tenta passar uma mentira para ela. Você até fala para o seu marido, você tenta enganar ele. Você até tenta falar para o teu pai, você tenta enganar, mas você não consegue enganar. Sabe por quê? Você engana as pessoas, mas você não se engana.
Eu não me engano, pastor. Dentro de mim tem um juiz. E isso não é só no crente. A gente fala, não, é o crente. Não é só o crente. É o ser humano de um modo geral. Todo ser humano, ele tem isso dentro dele. Ele tem uma consciência. E essa consciência, ele tenta enganar, mas ele não consegue enganar. Porque dentro dele tem um juiz que Deus colocou, chamado consciência. E isso faz parte do espírito dele. Quando Adão pecou, na trajetória de Adão, o espírito de Adão morre. Ele morre. E eu separei um trecho no livro de Lucas. Esse trecho mexeu comigo ontem à noite. Eu fiquei lendo, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com isso? Jesus dizendo o seguinte: quando o espírito imundo, o trecho todo, ele está falando de um reino dividido. É Deus que me mandou falar sobre isso. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos, em busca de descanso, mas não o acha, então ele diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Quando chega, acha varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te amamentastes. Mas ele disse: antes bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e as pratica. Na trajetória do homem, o homem foi danificado. E ele sendo danificado, o espírito dele não fala mais. Ele é direcionado pela mente, pela emoção e pela vontade. O homem se tornou egoísta. Eu tenho certeza que algumas pessoas na Rússia não concordam com o governo da Rússia. Porque quando a gente fala da Rússia, a gente acha que toda a Rússia quer guerra. Não, nem todos querem. Mas tem um homem que tem um poder, e esse cara que tem o poder resolveu fazer guerra. E essa guerra é egoísta, porque ele tem um território enorme, mas ele quer mais território. De onde vêm as guerras? E a Bíblia diz: de onde vêm as guerras? As guerras estão relacionadas à mente, emoção e vontade, que não estão no controle do espírito. As pessoas querem sentir prazer, e Deus não oferece prazer. Jesus não oferece prazer. Jesus, ele convida pessoas dizendo: se você quiser vir após mim, você vai ter que negar-se a si mesmo, e cada dia tomar a tua cruz e seguir a mim. Jesus não oferece prazer, Jesus oferece alegria. Como, pastor? Alegria é. E nós vemos uma sociedade ávida pelo prazer, cristãos ávidos pelo prazer. O que você foi fazer na igreja? Hoje eu fui buscar uma bênção. O que você... estou com um problema em casa. Mas aí acaba o problema, eu fico em casa. Eu vou curtir. Eu quero curtir, porque eu quero prazer. As pessoas querem prazer. E quando eu estava lendo esse trecho que Jesus falou, o Espírito Santo tem falado muito comigo. Você consegue ver as marcas em você, na sua personalidade? É uma pergunta que eu quero fazer para todos vocês. Você consegue ver as marcas do seu pai, o seu pai de sangue, em você? Quem consegue? Eu consigo. Agora,
A segunda pergunta: você consegue ver as marcas do seu avô em você? Você consegue? Quem consegue aqui? Algumas marcas, personalidade. Não. E do pai do seu avô? Você sabia que você é uma coletânea de todas essas pessoas? Pessoas que já morreram, que você nem conheceu, passaram valores para as pessoas da frente. E essas pessoas que estavam na frente, chegou no seu pai, que viveu esses valores, e passou para você, e você está vivendo valores de pessoas que você nem conheceu. Quando eu comecei a ler esse trecho, Jesus falou: você sabia, Daniel, que um dia você foi morada de demônios? Você sabia que você foi morada de demônios um dia? Um dia demônios habitaram em mim e em você, pastor. Nós fomos habitação deles, os nossos pais. Eu venho de uma família de pessoas do candomblé. Minha mãe falava cada palavrão cabeludo, pastor. Incrível. E você fala: não, eu sou bom. Você não é bom. E aí Deus começou a me mostrar de coisas que aconteceram lá atrás e que precisam ser paradas em mim. Precisam ser paradas em mim. Eu não posso levar isso para frente. E Deus começou a mostrar coisas para mim, e Ele falou do Espírito. Você um dia, diga para a pessoa que está do seu lado aí: você um dia foi habitação de demônios, hoje você é habitação de Jesus. Mas a Bíblia diz, que eu não quero passar do tempo, que esses demônios que habitavam na história da nossa família, eles saem pela rua. Quando eles saem de mim, eles saem andando pela rua. E não foi qualquer pessoa que disse isso. Quem disse foi Jesus. Que quando um espírito maligno, ele sai de um homem, ele sai andando pelas ruas, procurando um lugar. E ele anda por lugares secos, e ele volta. De vez em quando, o espírito que habitava no Cacá, ele vem, dá uma olhada se a casa está vazia. Deus falou para mim essa noite. Eu estava na minha cama deitado, o Espírito Santo falou. E aí ele vem e passa. E quando ele passa, alguns não percebem, porque são direcionados por mente, emoção e vontade. E eu vou te falar o que Deus falou no meu coração. Você já viu, de vez em quando não vê um pensamento na sua cabeça que não bate com a palavra de Deus? Já veio na cabeça de alguém aqui? Parece que quase todo mundo. De vez em quando vem um pensamento na minha cabeça que não bate com a palavra de Deus. Lembra de Pedro? Jesus estava falando algo a respeito da sua morte, e Pedro disse para Jesus: não vai acontecer isso com você. Jesus olhou para ele e falou: arreda dele, Satanás. De vez em quando, o espírito maligno, ele vem até você, e ele passa as suas ideias. Ele olha, ele vê que tem alguém habitando em você, ou às vezes ninguém está habitando em você, mas mesmo habitando, ele não tem o poder de entrar, mas ele tem o poder de falar. Opressão. Eu sei que Deus mandou essa palavra para alguém essa noite aqui. O diabo vem e oprime, e com isso algo que é forte em você, a sua mente que está cheia de ideias, a sua emoção que já está dominada pela sua mente, e a sua vontade que é escrava da sua mente, que está direcionada, leva você a sentir coisas e a fazer coisas, e até trilhar e ser dirigido pela sua alma.
essa noite, Deus falou, quando o pastor estava orando aqui, Deus falou algo no meu coração na hora que Ele colocou a mão na minha cabeça. Que quando Deus fez o homem, Deus deu algo para o homem. E quando eu digo homem, não é homem macho. Que para Deus não existe homem e mulher. Deus deu para o ser humano uma coisa que Ele não deu para os anjos. Sabe o que foi? Domínio. Fala, Deus me deu domínio. Diga, eu tenho domínio. Você tem domínio. Mas a sua mente, a sua emoção e a sua vontade se tornaram prisioneiras de mentira. O diabo contou mentiras para a sua mente. Essa semana eu estou trabalhando com Uber agora, viu, pastor? Tive que trabalhar com Uber por causa da coluna. E quando eu comecei a trabalhar com Uber, no primeiro dia, entrou uma mulher no carro com câncer no seio. E eu tive que levar ela no hospital do câncer. E eu vi, Deus chegou lá, ela falou, eu falei que era pastor, e acabei orando por ela. No final da tarde eu peguei uma menina de 14 e 15 anos. E essa menina de 14 entrou no carro falando, pastor. Entrou no carro falando. E ela começou a falar mal do pai, E eu ouvindo, eu também gosto de falar, pastor. Encontra alguém que gosta de falar, então nós vamos longe. É terapêutico o Uber para mim. E aí eu comecei a falar, a menina falou para mim, meu pai abusou de mim, 14 anos. O pai abusou dela quando ela era pequena. A mãe contou para ela. Depois de adulta, depois de adolescente, ela viu o pai abusando dela. E ela odeia o pai. Ela odeia. E aí depois, só que o pai está no segundo casamento. Ela é filha do segundo casamento. E nesse segundo, ele tem o primeiro casamento, ele tem filhas do primeiro casamento. E ele falou, ela falou, e tem uma filha dele, essa filha dele, que é minha irmã, ela tem o mesmo comportamento meu com ele, ela não gosta dele. Eu tenho certeza que ele abusou dela também. Quando eu ouvi isso, meu coração, pastor, meu coração fica. Falei da Ruth, falei de Jesus para ela. A Ruth é psicóloga. Falei, entreguei um cartão da Ruth para ela procurar a Ruth. Ela procurou. O estrago que o diabo faz quando alguém é escravo da sua vontade. Quando eu sou escravo da minha mente. Quando a minha mente, que é sede da alma, está no controle do demônio. Quando a minha alma está no controle do demônio, eu sou como um navio sem leme. Tudo que eu tenho vontade de fazer, eu faço. Eu me torno escravo. E eu tenho certeza que quando a ficha cai na cabeça desse pai, ele deita no travesseiro, ele fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas ele não consegue largar aquilo, porque o pecado é uma lei. O pecado é uma lei, irmão. O pecado é uma lei que escraviza. Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, miserável homem quem sou. O pecado é uma lei. Assim como existe a lei da gravidade, existe a lei do pecado. Você não pode por você mesmo se desvencilhar do pecado, porque ele é uma lei. E só tem uma forma. E esses demônios que acompanham a história da nossa família, que acompanham a nossa história, e de vez em quando eles vêm para dar uma observada. Eles vêm e dão uma observada, e eles olham, ele olha e fala assim, ó, não está legal não. E aí? Sua mulher está te recusando? Você viu a outra? O diabo faz isso. Só que a sua mente já está cheia de lixo. Teve uma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração.
Agora eu entendo quando Jesus disse assim, ó: eu não posso deixar vocês só. Só que às vezes nós, mesmo cristãos, nós andamos só. Recebemos Jesus, mas não temos Jesus. Às vezes nós só temos Jesus aqui. Eu entro na igreja, oh, aleluia, eu lembro dele. Eu lembro dele aqui. Saio para fora, pego o meu carro e vou embora. Amanhã, segunda-feira, é fantástico, acabou. Amanhã, só pego Jesus de novo no guarda-roupa. No domingo, quando eu venho para a comunidade. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não tem só Jesus, porque Jesus não está aqui. Quem está aqui é a sua santidade, o Espírito Santo. E Ele estaria com você todos os dias. Você sabia disso? Que amanhã você vai acordar e alguém vai estar cuidando de você. E você tem que falar: Espírito Santo, eu vou sair, me livra. Eu sei quem sou. Você já falou para Deus quem você é? Ele sabe quem você é, mas você sabe quem você é? Essa bagagem que jogaram em cima de você, do pai, do avô, pessoas que já morreram, e até você aperfeiçoou esse veneno, e quem sabe você deixou esse veneno se tornar poderosíssimo. Jesus tem um remédio para a tua vida, aleluia. E eu vim aqui essa noite falar para você algo que encheu meu coração, já encerrando. Eu estava lendo ontem Ezequiel, e o livro de Ezequiel me mostrou algo que encheu meu coração. Ezequiel capítulo 19. Ezequiel 19, 2 trechos, encheu meu coração. Em meio a esse deserto que as pessoas estão e que todo ser humano está, Deus tem uma fonte de refrigério. E a fonte de refrigério para a sua vida é Jesus. Sabe, você que entrou aqui, o pastor parece que está falando comigo. É com você mesmo que o Espírito Santo está falando. Mas Deus tem uma saída para você, aleluia. E essa saída está em Cristo. Eu li algo aqui que mexeu comigo. A Bíblia diz, Ezequiel 18, capítulo 20, diz assim: aquele que pecar. Não, primeiro ele diz assim: contudo, perguntais, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, guardou todos os meus estatutos e praticou, por isso certamente viverá. Aquele que pecar, esse morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Se porém, isso aqui, o ímpio se converter, palavra para hoje, se porém o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Deixa eu falar uma coisa. Nós, por nós mesmos, por mim, eu não tenho capacidade, eu não consigo guardar todos os estatutos. A lei se tornou enferma por causa da carne. A lei se tornou pecado porque todos pecaram. Todos nós, não, eu não sou, eu sou bonzinho, até as crianças. Eu vi o pastor Glênio dizer uma vez, ele falou assim, que a filhinha dele nasceu e ele foi no hospital ver a filha. E quando ele chegou lá, uma mulher falou assim: que anjinho. Ele falou: onde é que você está vendo anjinho? Não é um anjinho. Ele falou: não fala isso, pastor, não é um anjinho. Isso aí é uma cobrinha. Pastor, não fala isso. É um anjinho. Ele falou: eu sei de quem ela saiu. Ela saiu de mim, e de mim não sairia coisa boa. De você, de mim, do Bruno. Eu olho a minha netinha, que coisa linda. Eu sou avô de 2 netos. Estou babão com as minhas. Coisa linda. Mas da gente não sairia coisa boa. Porque o primeiro da série pecou. Todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Deus quer estabelecer um reino.
Mas para entrarmos neste reino, o primeiro passo é que a palavra de Jesus produza em nós arrependimento. Ela precisa. E se ela produzir arrependimento, e esse arrependimento te levar a Jesus, e você falar para Jesus: Jesus, eu não consigo, eu sou bêbado, eu sou trans, eu sou homossexual, eu sou prostituta, eu sou mentiroso. Porque a gente acha que os pecados são só esses pecados que nós achamos que são cabeludos, trans, homossexual. A gente acha que isso, mas mentiroso, fala mal da vida dos outros, coisas que normalmente nós fazemos, e nós só olhamos para o trans, para o homossexual. Você já notou? Porque todos pecaram. Você sabe o que Jesus chama? Ele fala: vinde a mim, e eu vou pegar todos os seus pecados e não vou lembrar mais. Mas não adianta ele não lembrar mais e ele me deixar do mesmo jeito. Não adianta. A minha alma está viciada. A minha alma está viciada a fazer coisas. Por que eu venho para a igreja? Para tratar da alma. Ela está viciada. Eu estou acostumado a fazer coisas que prejudicam a raça humana. Quem está danificando a terra não é o demônio, é o homem. O homem está no projeto do demônio. O diabo não é tão poderoso. No Salmo 8, a Bíblia diz: quem é o homem? O salmista está preocupado: Senhor, por que tu se preocupa tanto com o homem? Fizestes, a Bíblia Thompson diz assim: fizeste ele um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deus não coroou os anjos de glória e de honra. Deus coroou você de glória e de honra. Eu fui coroado de glória e de honra. Ele me coroou, Ele me separou. Para quê? Para que haja. Fala: não, eu não consigo. Você já notou que algumas coisas você fala: eu não consigo. Eu não consigo. O diabo já coloca na nossa cabeça: eu não consigo perdoar, eu não consigo. Eu sou assim mesmo. E eu gostei do que o William falou: eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser mesmo assim. Gabriela, eu nasci assim, mas o filho do Hipólito, o filho da Maria, o filho do José precisa morrer e nascer de novo. E nascer em Cristo. Porque quando Cristo foi crucificado, você foi crucificado com Ele, para que a vida do Cristo estivesse em você. E aí o pecado não terá mais domínio sobre nós. E esses espíritos que de vez em quando passam e colocam algumas coisinhas, não têm o poder. O que aconteceu nessa guerra? O pessoal da Alemanha, um lugar da Alemanha, do país que eles invadiram, da Ucrânia, tinha só alemão no território da Ucrânia. Cuidado. Algumas pessoas falam assim: ó, o sujeito lá da Alemanha, ele não vai aguentar as sanções que a ONU, os Estados Unidos ele vai aguentar sim. Você sabe por quê? Porque ele se preparou para isso. Ele não entraria nessa guerra sem se preparar. A Bíblia diz que ninguém se prontifica em construir uma casa sem antes avaliar o custo. Nosso inimigo também, ele se preparou para atacar você. Você que não se prepara, eu que não me preparo, eu acho que eu fui salvo pela graça e que não tem nenhum preço. Enquanto eu estiver neste mundo, irmão, eu vou estar em guerra. E hoje de manhã Deus falou comigo usando o pastor Bruno: você vai estar em guerra. A Bíblia diz: vigiai em todo o tempo, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, procurando quem possa tragar. Ele está procurando, ele está ao derredor, mas dentro de você está a presença de sua santidade, o Espírito Santo. Se você der vazão a isso, se você se derramar isso, e você falar, a Bíblia diz que o Espírito assiste o meu espírito. Sabe esse espírito que está caído, pastor?
O Espírito Santo, aquele espírito que está caído, xoxinho, ele gosta de ouvir de Deus, mas ele não passa dali porque a vontade minha é maior. E aí, ele até quer ouvir falar de Deus, mas de repente, a vontade pede outra coisa, e ele vai para outro caminho. E o que eu gosto muito é da oração de Jesus, quando Jesus ora, e ele fala assim: venha o teu reino, e não seja feita a minha vontade. A tua vontade, ela te atrapalha. A tua vontade te tira do centro da vontade de Deus. Que a gente, essa noite, ao sair daqui, e eu quero encerrar orando por você. Eu tenho alguém que está comigo, e todo dia quando eu saio no Uber, esses dias o meu genro falou para mim que ele estava trabalhando com Uber. Ele falou: pastor, me chamaram lá e eu fui, sabe onde eu fui buscar a pessoa? Dentro do motel. Chamaram ele aceitou a corrida, ele não sabia onde era, e foi dentro do motel, ele teve que entrar e buscar as pessoas lá. Assediado o dia inteiro. Palavra de Deus, irmão, a esposa não está perto, o marido não está perto. Quem não tem o Espírito Santo, acha que está só. Eu estou só. Minha esposa, o pastor não está vendo. A mulher do pastor não está vendo. Você tem o Espírito Santo. Deus está vendo. E o Espírito Santo está sobre você. E se você de manhã, quando você acordar e você falar: Espírito Santo, eu estou aqui, acordei, glória a Deus, acordei. Me guarda, Espírito Santo. Me guarda das tentações. Me guarda das minhas vontades. Porque a minha vontade só me escraviza. A minha vontade só me tira do centro. Espírito Santo, eu não quero ser direcionado pela minha mente, porque a minha mente está pervertida. Eu quero ser direcionado pelo Espírito de Deus. Você vai ter um dia maravilhoso. As tentações virão, os problemas virão, e você vai vencer. Você vence um dia, você vence dois. E hoje, quando o pessoal vem aqui para frente, Deus me mostrou uma coisa. Eu lembro uma vez que eu estava em São Paulo, e eu fui participar de uma palestra. Eu fui ver uma psicóloga, uma palestra de alcoólatras anônimos. E quando nós chegamos lá, tinha umas 50 pessoas. Lá em São Mateus, não sei se vocês conhecem. Fui lá, a psicóloga chegou, tinha umas 50. Aí a psicóloga chegou e falou assim: ó, tem alguém aqui que bebe socialmente? Tem alguém que bebe socialmente? 20 levantou a mão. Vocês podem sair. Essa reunião não é para vocês. Tem alguém aqui que só bebe de vez em quando? Essa reunião não é para você. Pode ir embora. Você tem controle. Agora, tem alguém aqui que enfia o pé na jaca? Tem alguém aqui que enfia o pé na jaca, todo dia, sai, bate na mulher, chuta o cachorro? Tem alguém aqui? 5 levantou a mão. Falou: essa palestra é para você. Hoje Deus só está falando para pessoas que enxergaram: eu não presto, eu preciso de Jesus. Eu até engano, é muito bonito, mas quando eu deito no travesseiro, a minha consciência diz para mim assim: você não presta, você sabe que você não presta. Alguém morreu por você, para que a tua consciência, e eu gosto quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, e encontrarei descanso para as vossas almas. A sua alma está cansada. Por mais que você engane, você não engana você mesmo. Hoje Deus quer pegar tudo isso, jogar no mar do esquecimento, como Ele diz aqui: eu não me lembrarei mais. Tudo que você fez, não me lembrarei. Sabe, no dia do juízo, você vai chegar, e Deus tem essa capacidade, pastor. Eu lembro. Quando eu vejo, eu falo: eu sei quem você é, viu, cara?
Deus não se lembra. Você vai chegar diante de Deus e você vai estar limpo, aleluia. Limpo. Mas o começo é reconhecendo: eu preciso. E aí Deus vai acionar este ser que está aqui no mundo, que é o próprio Deus. Deus são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele estaria conosco. E você vai andar pelas ruas, e a esposa não está, o marido não está, o pai não está, o pastor não está, mas você está acompanhado, você não está só. O Espírito Santo está com você. E aí descanso, e ainda que alguém te acuse, ainda que o mundo te acuse, Deus não te acusa. Mas o oposto também é verdadeiro, irmãos. Encerro aqui com isso. O oposto é verdadeiro. O mesmo Deus que não vai se lembrar mais. Olha o que ele diz do outro lado, no 24. Desviando-se, porém, o justo da sua justiça e cometendo impiedade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, viverá? De modo a sua justiça que tiver feito não se fará memória. Sabe você que é justo? E você quer sair fora? Deus não tem prazer. O mesmo Deus que não se lembra de todos os pecados, também não lembrará dos atos de justiça de quem voltar atrás. Pensou nisso? Evangelho é para quem pensa no custo. O custo de servir a Jesus é bom demais. Que em nome de Jesus nós temos alguém que pode levar a carga por nós. Eu estou falando para vocês, esse dia Deus falou no meu coração coisas, momentos da minha vida que eu tentei errar e eu não consegui errar. Não consegui, pastor. O livro de Judas diz que Deus, o finalzinho de Judas, ao Deus que nos guarda de tropeçar, porque por mim mesmo eu tropeço. Você vai tropeçar sem Deus. As caídas que você tem é porque você está andando sem Deus. Mas Deus, Ele nos guarda de tropeçar para nos conservar puros diante da sua glória. Você parou para pensar nisso? Eu não consigo, mas eu ando com alguém forte, que Ele me guarda. Senhor, eu não consigo, eu sei quem sou, me guarda. Vai, filho, vai, eu estou com você. E aí Ele te guarda. Daqui uns dias, aí Ele te solta, porque o diabo também faz a mesma coisa. O diabo primeiro ele te vicia, e depois ele faz você trabalhar para ele. Ele te leva até um lugar e depois você vai fazer sozinho. Deus, Ele te direciona, Ele te leva, Ele te conduz. Eu quero convidar você a ficar em pé. Oh, aleluia. Sabe você que é direcionado pela sua mente, esse histórico familiar, que você às vezes não para pensar, e você fala, não, eu estou sentindo, pastor, eu estou sentindo, eu sinto que é assim. Aí quando o pastor falou uma coisa que eu achei muito interessante, irmão, você não depende do que você sente. Para glorificar Deus não depende do que eu sinto. Porque tem dias que eu chego na igreja e eu estou mal. Você já veio pregar mal aqui? Sabia que pastor às vezes vem pregar mal? E se for baseado no que eu sinto, eu não vou conseguir falar da palavra, eu não vou evangelizar pessoas. Jesus também sentiu ao ponto dele falar, Pai, passa de mim esse cálice, sem que eu beba ele, eu não quero beber ele, Jesus falou. Mas ele sabia que a alma estava pregando uma peça, e se ele aceitasse a vontade dele, hoje você não estaria aqui falando dele. Ele diz, todavia não se faça a minha vontade, mas que se faça a sua. A minha vontade não é boa, a sua vontade não é boa, a sua emoção às vezes não é boa,
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e não acrescenta dores. E hoje Ele quer realizar na tua vida. Senhor, espíritos que acompanhavam a minha história, eu sei que de vez em quando eles vêm. Deus me deu domínio. Quando Ele faz o primeiro homem, Ele coroa o homem de domínio. Eu consigo dominar tudo, mas eu não consigo domínio sobre a minha vida. Me tornei escravo. Essa noite eu vim aqui, Senhor, em nome de Jesus, desatar as correntes que Satanás tem colocado sobre a vida de pessoas que não conseguem andar, e declarar que o Senhor deu domínio para essa pessoa. E o nosso domínio está em Cristo. O nosso domínio, quando recebemos Cristo, nós não temos um domínio para prejudicar o outro. Nós não exercemos domínio para prejudicar a esposa, o planeta, o pastor, a igreja. Nós temos domínio para servir, aleluia. Em nome de Jesus, Espírito Santo, seja condutor de cada vida que está aqui. E que amanhã, hoje ao chegarmos em casa, a gente possa observar que nós fomos capacitados antes da fundação do mundo. As bênçãos que o Senhor derramou sobre Adão, e Adão não quis, Jesus veio e Ele nos abençoou. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu gostaria que você só se assentasse falando isso para alguém. Exerça o domínio que Deus te deu.